Olá pessoal, no vídeo dessa semana nós vamos conversar sobre as 5 dúvidas mais frequentes com relação aos processos de estudo aqui no Canadá. A primeira pergunta que a gente tem é: eu preciso de visto de estudo para ir estudar no Canadá? Bom, tudo depende do programa que você vai fazer e a duração desse programa. Se você está planejando vir estudar no Canadá e é um programa que seja uma duração de no máximo 24 semanas, se você tem o visto de visitante ou já aplicou para o Electronic Travel Authorization, que é o ETA, você pode vir para o Canadá fazer esse programa de estudo, que é uma curta duração, menor do que 6 meses. Porém, se o seu planejamento é fazer um programa de estudo que seja maior do que 24 semanas, seja um programa aí de 8 meses, 1 ano, 2 anos, sim, você precisa ter o visto de estudo. Se você estiver planejando fazer um programa, talvez a lei de inglês, para depois fazer um programa do college, né, uma extensão da sua estadia aqui no Canadá, o recomendável é você já vir com um visto de estudo. Por quê? Se você entra no Canadá como visitante, você pode até fazer aquele programa de estudo de até 6 meses e depois a gente teria que fazer uma troca de status, né? Então a troca de status na verdade é: você tem um status aqui como visitante e daí você quer se tornar estudante, então a gente tem que pegar essa sua aplicação e ela é processada fora do Canadá. É uma aplicação que envolve um pouco mais de risco, então se o seu planejamento é realmente vir fazer um programa de inglês e já aplicar para o college, nossa recomendação é aplicar para o visto de estudo antes mesmo de sair do Brasil. A segunda pergunta é: eu preciso ter uma carta de aceitação de uma instituição acadêmica para eu aplicar para o visto de estudo? Sim. Para aplicar para o visto de estudo, a gente já precisa ter a confirmação do seu programa. Através dessa carta a gente vai saber exatamente qual que é a duração desse programa, qual que é o valor da tuition fee, né? Quanto você vai pagar por esse curso, para então a gente preparar uma aplicação baseado nisso. Geralmente, quando você está em negociação com o consultor educacional e a instituição acadêmica, né, você tem um prazo para você pagar uma taxa de matrícula e daí obter o que a gente chama de Letter of Acceptance, ou seja, carta de aceitação. E através dessa carta de aceitação é que a gente vai poder iniciar o processo de visto. É importante também que você guarde essa carta com você, porque é importante a gente lembrar também que após ter o seu visto aprovado e você chegar aqui no Canadá e passar pelos oficiais de imigração, você deve apresentar essa carta de aceitação também, para que eles saibam exatamente quais são os seus objetivos aqui no Canadá. A terceira pergunta mais questionada aí é: quanto tempo você precisa para você obter o seu visto de estudo? Hoje, a gente está em abril de 2018, o processing time no Brasil para um visto de estudo está entre 8 e 9 semanas. Esse tempo ele varia de acordo com a quantidade de aplicações que eles recebem, a quantidade de pessoas que eles têm para trabalhar em cima dessas aplicações. Minha recomendação sempre é tentar considerar aquele tempo de processamento, acrescentar talvez mais um mês ali, porque pode acontecer um imprevisto, eles pedirem algum documento adicional, e você considerar também, né, o tempo que você precisa para comprar uma passagem aérea, achar um lugar realmente para você ficar aqui no Canadá, e também para você ter o tempo, né, de se despedir dos seus amigos, da sua família. Então hoje eu diria que um tempo razoável para você se planejar aplicar para o seu visto tem que ser no mínimo 6 meses. Se você está querendo aplicar mais próximo, é sempre o risco. Se a gente tem um imprevisto e você, por exemplo, já tem a passagem aérea, que nem sempre é recomendado você ter ao aplicar para o visto, porque a gente tem certeza ainda da aprovação do visto. Então, planejamento, considerar esse tempo, né, de processamento do visto é super importante. A quarta pergunta mais frequente que a gente recebe é: eu vou poder trabalhar no Canadá como estudante? Tudo depende do programa que você vai fazer. Se o seu programa é um programa de língua, seja francês, inglês, durante o período de estudo você não vai poder trabalhar, após o período de estudo você não vai poder trabalhar também. Ou seja, não pode ser programa de língua se sua intenção é realmente obter algumas horas de trabalho aqui no Canadá. Porém, se o seu planejamento é fazer um programa em college ou numa universidade que seja full time, você vai poder trabalhar durante o período escolar. Você pode trabalhar até 20 horas semanais durante os períodos de estudo, e quando você tiver um break que seja agendado, né, seja parte do seu programa,
você vai poder trabalhar full time, 40 horas semanais. Então é bom lembrar que esse break ele tem que ser agendado, ou seja, fazer parte do programa. Não pode ser um break que você cria para você mesmo, para você simplesmente poder trabalhar full time. Se você estiver estudando no college público, seu cônjuge pode ter direito ao visto de trabalho também. Então se você tem, você trabalhando 20 horas semanais e seu cônjuge com o visto de trabalho aberto, trabalhando 40 horas semanais, fica um pouco mais fácil para vocês equilibrarem, as despesas de casa. Outra coisa que é importante lembrar também é que o processo de estudo pode permitir que você aplique para um visto de trabalho após a graduação, que é o PGWP, o Post-Graduation Work Permit, e daí, dependendo da duração do seu curso, você vai poder ficar mais um tempo aqui trabalhando também full time. E a pergunta número 5 é super importante nos processos de visto. Como comprovar a sua renda para então você mostrar que você tem condições financeiras de vir fazer esse programa aqui no Canadá e manter-se durante todo esse período. A comprovação financeira ela é feita de acordo com o tamanho da família. Então, se você está aplicando sozinho, como solteiro, tem um valor específico para você. Se você está aplicando com seu cônjuge, filhos, também tem esse valor específico para vocês, que variam aí de acordo com o tamanho da família. E uma coisa importante a gente lembrar também, que aqui eles consideram um grupo familiar, ou seja, o aplicante principal, que é o estudante, e cônjuge e filhos. Mesmo que o restante da família não vá acompanhar o estudante inicialmente para fazer o processo de estudo aqui no Canadá, a gente tem que considerar na comprovação financeira que você teria o valor suficiente para manter a sua família lá no Brasil também enquanto você está aqui fazendo esse processo de estudo. A comprovação financeira em si, ela é feita através de extratos bancários, A gente precisa comprovar que você tem aquele valor disponível. E é importante a gente lembrar também que pode ser uma conta corrente, pode ser uma conta poupança, pode ser investimento, mas investimento não pode ser, por exemplo, você colocar todos os seus investimentos numa conta de uma renda que você só vai conseguir tirar daqui 20, 15 anos. Você tem que mostrar que você já tem uma certa liquidez daquele valor, mesmo que parte esteja num investimento mais a longo prazo, mas você já teria uma parte ali que é de liquidez imediata. Eles sempre querem saber exatamente qual que é a origem desse valor. Então não adianta você pedir o seu vizinho, amigo para transferir o dinheiro para sua conta, porque a gente tem que mostrar que aquilo está de acordo com o seu salário, por exemplo, ou de acordo com o seu patrimônio. Por isso que eles checam o imposto de renda também, porque no imposto de renda geralmente você declara todos os seus bens, os valores da sua conta bancária ali no final de cada ano. E nesse caso tem outro fator importante também, que é a comprovação de vínculos, ou seja, não é recomendável que você venda todos os seus bens para ter o valor na sua conta, sendo que você vai ter a comprovação financeira, mas você está cortando vínculos com seu país de origem. Isso não é bem visto pelos oficiais de imigração. Você vai ter a reserva financeira, mas você acabou cortando um vínculo com seu país de origem. E nesse momento a gente está falando de um visto temporário, ou seja, a gente precisa mostrar que você ainda continua tendo alguns vínculos com seu país de origem e que você deve retornar para o seu país de origem após o período de estudo. E antes da gente finalizar, vou deixar uma dica essa para vocês. Se você estiver planejando vir para o Canadá temporariamente, mas também tem o interesse de ficar permanentemente, é importante que você faça um assessment, ou seja, uma avaliação do seu perfil, antes mesmo de você graduar-se na instituição de ensino. Porque muitas vezes as pessoas já qualificam para a imigração antes mesmo de concluir esse curso. Então é importante já no comecinho, de repente, bater um papo com a gente, saber quais são as possibilidades para você aplicar para um processo de residência permanente e desde então se planejar. Mesmo se você não qualificar agora nesse momento, o planejamento é muito importante. Se, por exemplo, você está numa província como British Columbia e você se graduou em colleges públicos, graduou, tem uma oferta de trabalho, já tem um processo de imigração que talvez você possa se qualificar, que é o International Graduate. Se o seu planejamento é vir para o Canadá e você precisa aplicar para o visto, a gente está à disposição para ajudar vocês desse comecinho nesse planejamento do visto temporário, e a gente também trabalha com todo o processo aí da residência permanente e lá na frente citizenship também, ou seja, aplicar para se tornar um cidadão canadense. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal e fique atento com relação às novidades. E se você não sabe as diferenças entre os níveis educacionais do Brasil e do Canadá, a diferença entre colleges e universidades,
assista um vídeo que foi postado alguns dias atrás. Nós vamos deixar o link para vocês logo aqui embaixo. Até mais, pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez.